Se você ainda não monetizou seu canal no YouTube, presta muita atenção nessa notícia, porque o YouTube acaba de anunciar uma das maiores mudanças dos últimos anos no seu programa de parcerias. E você não vai gostar nem um pouco de saber disso. As famosas 4.000 horas de exibição que todo criador conhece vão dobrar. Isso mesmo, vão dobrar. A partir de 2027, novos criadores precisarão atingir 8.000 horas de exibição para liberar a receita de anúncios. E se você está tentando monetizar através do Short, os 10 milhões de visualizações também vão dobrar, serão 20 milhões. E não é rumor, vazamento ou especulação, foi o próprio YouTube que anunciou. Veja isso. Para acompanhar o crescimento do YouTube, a partir de 1º de fevereiro de 2027, as condições de entrada para novos criadores serão 1.000 inscritos e 8.000 horas de exibição qualificadas nos últimos 12 meses, ou 20 milhões de visualizações qualificadas de shorts nos últimos 90 dias. E é isso mesmo que você ouviu. 8.000 horas, ou 20 milhões de visualizações de short. Mas calma, porque essa mudança não começa agora. Quem já está monetizado não perde a monetização. E existe ainda outra mudança importante para quem já faz parte do programa de parcerias. Então vamos entender exatamente o que mudou. Primeiro, a data. Esses novos requisitos entram em vigor em 1º de fevereiro de 2027. Então, se você ainda está buscando a monetização, presta bastante atenção nessa data. Até a entrada em vigor da nova regra, os requisitos atuais continuam sendo extremamente importantes. E existe um detalhe que pode aliviar muita gente que já conseguiu entrar no programa de parcerias. Você que já está monetizado, se você já faz parte do programa de parcerias, não precisa entrar em desespero, achando que agora terá que conseguir 8.000 horas para continuar monetizado. O próprio YouTube deixou isso bem claro. Olha o vídeo. Se você já faz parte do programa de parcerias, seu status não será afetado por essa atualização. Não houve mudanças nos requisitos de qualificação para financiamento por fãs, parcerias com criadores do YouTube ou YouTube Shopping. Ou seja, essas novas metas de 8.000 horas e 20 milhões de visualizações em shorts são requisitos de entrada para novos criadores nesse nível de monetização. Se você já está no programa, o seu status não será afetado por essa mudança. Porém, se você já é monetizado, existe uma outra coisa que você precisa fazer. E essa é importante. O YouTube também anunciou novos termos para quem já participa do programa de parcerias. E existe um prazo. Os criadores precisarão revisar e aceitar esses novos termos até o dia 31 de janeiro de 2027. Segundo o YouTube, isso será necessário para continuar gerando receita. Olha a notícia oficial. Se você já faz parte do programa de parcerias do YouTube, vai precisar revisar e aceitar os novos termos até 31 de janeiro de 2027, para continuar gerando receita. Então anota essa data, 31 de janeiro de 2027, e o processo será feito pelo próprio YouTube Studio. Essa é a data que você tem para aceitar os novos termos, e para os novos criadores, essa é a data limite que você tem para atingir as 4.000 horas antes da entrada da nova regra. Mais para frente eu vou te mostrar onde o YouTube diz que essa opção vai aparecer. Agora tem um detalhe muito importante que pode gerar confusão. Talvez você esteja pensando, então agora todo mundo precisa de 1.000 inscritos e 8.000 horas para entrar no programa de parcerias? Não exatamente. O YouTube também deixou claro que não alterou os requisitos desse nível anterior de acesso a determinados recursos de monetização. Continuam 500 inscritos e 3.000 horas de exibição qualificadas no último ano, ou 3 milhões de visualizações qualificadas nos shorts nos últimos 90 dias. Não houve mudanças nos requisitos de qualificação para financiamento por fãs, parcerias com criadores do YouTube ou YouTube Shopping. Esses produtos vão continuar ajudando os criadores a começar a ganhar dinheiro quando atingirem 500 inscritos, 3.000 horas de exibição qualificadas no último ano ou 3 milhões de visualizações de shorts qualificadas nos últimos 90 dias. Isso é muito importante, porque a gente está falando de níveis diferentes de monetização. O que ficou mais difícil é atingir o requisito para liberar a participação na receita de anúncios e do YouTube Premium para novos criadores. Então cuidado com os títulos que estão dizendo simplesmente que agora só monetiza com 8.000 horas. A história não é exatamente essa. Agora, se você produz shorts, presta atenção, porque além das 20 milhões de visualizações para novos criadores entrarem por esse caminho, existe outra mudança. Para receber mensalmente a participação na receita de anúncios e do Premium através do Short, os criadores precisarão manter 10 milhões de visualizações qualificadas nos últimos 90 dias. Olha o trechinho desse vídeo. Para ganhar com anúncios e participação na receita do Premium com os shorts todos os meses, os criadores precisam manter 10 milhões de visualizações qualificadas de shorts nos últimos 90 dias.
Se sua empresa já tem um número parecido de visualizações de shorts, essa alteração não deve impactar sua receita. É importante lembrar que essa atualização não vai afetar seu status geral no YPP, nem outras fontes de receita do programa, como os anúncios em vídeos mais longos. E presta atenção nesse detalhe: se você não mantiver esse número, isso não significa automaticamente perder sua participação no programa de parcerias. O próprio YouTube diz que isso não afeta o seu status geral no YPP, nem outras fontes de receita, como anúncio nos seus vídeos longos. Essa distinção é muito importante. Agora vem a pergunta: por que o YouTube decidiu praticamente dobrar os requisitos? A justificativa apresentada pela plataforma é que o YouTube cresceu muito desde que essas condições foram estabelecidas. Segundo o anúncio, enquanto o YouTube cresceu para bilhões de espectadores mensais, as condições para entrar no programa permaneceram praticamente inalteradas. Então, na visão apresentada pelo YouTube, os requisitos estão sendo atualizados para acompanhar o tamanho atual da plataforma. Se isso é justo ou não, aí eu quero saber sua opinião. Já já a gente fala sobre isso. Mas o anúncio não trouxe somente requisitos mais difíceis. O YouTube também anunciou que pretende criar novas maneiras dos criadores ganharem dinheiro, e algumas delas são bastante interessantes. A plataforma anunciou novos programas de incentivo envolvendo YouTube Shopping, parcerias com marcas e até ganhos relacionados a tendências culturais. Veja isso. Também estamos adicionando novos programas de incentivo direcionados. Queremos garantir que os criadores tenham mais formas de ganhar dinheiro, principalmente aqueles que estão começando agora. Esses programas vão incluir bônus para o YouTube Shopping, incentivos para parcerias com marcas e aumento de ganhos para ativações de tendências culturais. Eles servem para recompensar o seu crescimento e o engajamento do seu público, não apenas o total de visualizações. E tem uma coisa interessante aqui: segundo o próprio YouTube, esses programas deverão recompensar não somente o número total de visualizações, mas também o crescimento do canal e o engajamento do público. Os critérios específicos ainda serão divulgados, então provavelmente teremos mais novidades sobre isso. Outra novidade anunciada envolve o Premium Lite. O YouTube está expandindo o serviço para os países onde o Premium está disponível, e isso também pode representar uma nova forma de receita para os criadores. Veja isso. E ainda estamos expandindo o Premium Lite para todos os países onde o Premium está disponível. O Premium Lite oferece visualização sem anúncios, offline e em segundo plano, exceto para músicas e shorts. Para os criadores, isso significa atrair um público mais antenado, que pode contribuir ativamente para a receita das assinaturas. Em média, os parceiros ganham mais quando um usuário se inscreve no Premium do que quando assiste anúncios. E olha essa informação que o YouTube colocou no anúncio. Em média, os parceiros ganham mais quando um usuário se inscreve no Premium do que quando assiste anúncios. Então, essa expansão também merece ser acompanhada. E ainda tem outra novidade interessante para quem produz shorts. O YouTube está preparando novos formatos de anúncios. Segundo a plataforma, no futuro, se a marca direcionar um anúncio especificamente para até 5 canais, esses criadores poderão receber diretamente por essas veiculações, além do fundo dos shorts. Olha esse trechinho do vídeo. Também estamos atualizando nossos termos para oferecer cobertura a novos formatos de anúncio dos shorts. No futuro, se uma marca segmentar um anúncio para até 5 canais específicos, você terá ganhos diretos dessas veiculações, além do fundo para criadores de shorts. Essa é a mudança que eu particularmente ficaria de olho, porque pode abrir uma nova forma de marcas direcionar investimentos para determinados canais. E para quem já está monetizado, como que você deve aceitar esses novos termos? Segundo o YouTube, vai aparecer uma notificação dentro do próprio YouTube Studio. Dê uma olhada aqui no vídeo. Agora, vamos aprender a aceitar os novos termos do programa de parcerias do YouTube. Acesse o YouTube Studio no computador ou dispositivo móvel. Você vai ver uma notificação no painel do YouTube Studio. Selecione, revise e aceite os termos atualizados. Depois, clique em Continuar. Leia os módulos e, se aceitar, marque a caixa e clique em Aceitar e Continuar. Depois disso, toque em Concluir. Lembre-se de que você precisa aceitar as atualizações dos módulos até 31 de janeiro de 2027 para continuar gerando receita. Recomendamos que você aceite todas elas para maximizar sua capacidade de monetização. Depois de revisar os módulos, você pode aceitar os termos e concluir o processo. E, novamente, 31 de janeiro de 2027. Essa é a data limite informada pelo YouTube para aceitar as atualizações e continuar gerando receita. O próprio YouTube recomenda aceitar todos os módulos para maximizar as possibilidades de monetização. Agora eu quero dar a minha opinião.
Para quem está tentando chegar à receita de anúncios pela primeira vez, não tem como negar, o desafio ficou muito maior. Sair de 4.000 horas para 8.000 horas é uma mudança enorme. E chegar a 20 milhões de visualizações de shorts em apenas 90 dias também não é fácil. E outra coisa, tem um detalhe, são shorts qualificados. Esses 20 milhões aí vai praticamente dobrar. Mas eu não olharia para essa notícia e pensaria, então não vale mais a pena começar um canal. Eu olharia de outra maneira. Se você já começou e está próximo dos requisitos atuais, agora você tem mais um motivo para levar o seu canal a sério. Porque essa mudança tem uma data para começar, 1º de fevereiro de 2027. E eu quero saber muito a sua opinião. Você acha justo o YouTube aumentar de 4.000 para 8.000 horas? E de 10 milhões para 20 milhões de visualizações nos shorts? Ou você acha que o YouTube está dificultando demais? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber o que vocês estão achando dessa mudança. E se você tem um canal ou está pensando em criar um, se inscreve aqui no Manual do YouTuber, porque sempre que o YouTube anunciar alguma mudança importante que possa afetar o seu canal, eu vou trazer e explicar aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!